João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, em 27 de junho de 1908. Em 1946, publicou uma das obras brasileiras mais prestigiadas, denominada Sagarana. O livro Sagarana é um conjunto de contos que apresentam simultaneamente características em comum próprias do autor. Dentre elas, pode-se destacar o maniqueísmo, o universo mítico e a linguagem singular utilizada. Para abordar o livro, seria interessante, em primeiro lugar, explicar esses conceitos que aparecem durante todo o livro. O maniqueísmo é uma filosofia religiosa fundada na Pérsia e disseminada por todo o Império Romano. Segundo essa teoria, o mundo pode ser dividido entre o bem e o mal, o divino e o diabo. É importante ressaltar que a bondade é vista especialmente, porém não exclusivamente, no estado de espírito das pessoas. Por outro lado, a perversidade é encontrada em toda a natureza material. O universo mítico no qual ele explora o desconhecido, o mistério, comum para alguns, porém resposta para outros. João Guimarães Rosa, como já dito, apresenta uma linguagem particular, que seria a criação de novas palavras. Este fenômeno é chamado de neologismo e pode ser efetuado de diferentes formas. Os meios possíveis para a criação de novas palavras, os neologismos, são a derivação prefixal, e esse método consiste na introdução de um termo anteposto à palavra, o prefixo. Dessa forma, a palavra agora ganha um novo significado. Como, por exemplo, a palavra feliz, ao se juntar com o prefixo des, ganha outro sentido, dessa vez um negativo, que simboliza a ausência de felicidade. Derivação sufixal. É o mesmo que a prefixal, porém nesse método o termo é adicionado ao fim da palavra raiz. Derivação parasintética, que é o uso simultâneo tanto da derivação sufixal como da prefixal. Abreviação. Neste caso, uma nova palavra é formada a partir do desaparecimento de um fonema. O sentido da palavra é mantido. Composição aglutinada. Consiste na junção de dois vocábulos de modo que percam a sua individualidade fônica, como por exemplo, desse tamanho, deste, mais tamanho. Composição justaposta. Ao contrário da aglutinada, consiste na união de dois ou mais vocábulos, em que se mantém a integridade fônica de ambos. Por exemplo, todo, o, mundo. Outra característica perceptível na linguagem é o erudismo, isto é, uma linguagem clássica própria da narração do autor e não com a intenção de revelar os modismos regionais ou linguagem popular. A partir de agora, vamos analisar dois contos presentes no livro Sagarana: São Marcos e A Volta do Marido Pródigo, apontado as características em cada conto. São Marcos. O narrador, que morava no Calango Frito, passa pela casa de Mangolô, um negro conhecido por ser feiticeiro, e caçoa dele, citando o que chama de mandamentos do negro. Primeiro, todo negro é cachaceiro. Segundo, todo negro é vagabundo. Terceiro, todo negro é feiticeiro. Mangolô não gosta da brincadeira e se fecha em casa. Depois, o narrador se encontra com Aurísio Manquitola e, por brincadeira, começa a recitar a reza proibida de São Marcos, deixando Aurísio com medo, que diz que essa oração é perigosa, mesmo que de brincadeira. No conto São Marcos, o narrador não se define como personagem, deixando dúvida se ele participa ou não da história. Aurísio conta ao narrador a história de Tião Tranjão, vendedor de peixe de rio no arraial. Tião ficou amigo de uma mulher feia e sem graça, pois Cipriano Carapina, já velho, fez de Tião corno. Mais ainda, os dois, Cipriano e a mulher feia, inventaram que foi Tião quem tinha ofendido Felipe Turco, que levou porretadas no escuro sem saber de quem. O gestal da gaita, querendo ajudar Tião, quis ensinar a ele a reza de São Marcos. Tião trocava as palavras e sentia dificuldades para memorizar. Assim, Gestal teve que encostar o chicote para fixar a reza. Aí assim, debaixo de péia, Tião Tranjão aprendeu direitinho a reza proibida.
Como era proibida, depois da reza decorada, Tião foi enquadrado por alguns soldados que vieram prendê-lo. Ele desafiou eles. Com ordem de quem? Os soldados explicaram. Com ordem do subdelegado. Então, que fossem na frente. Ele iria depois. Com muito jeito, conseguiram levar Tião para a cadeia e lá bateram nele. Durante a noite, Tião rezou a oração de São Marcos e conseguiu fugir da cadeia misteriosamente. Ao chegar em casa, não encontrando a mulher, foi direto para a casa do Carapina. Com ar de guerreiro, ele bateu na mulher ao encontrá-la, no Carapina e quebrou tudo o que havia por lá. Acabou quebrando a casa toda, e foram mais necessárias muitas pessoas para segurá-lo. O narrador vai descendo por trilhas conhecidas, reconhecendo árvores, identificando pássaros, até chegar finalmente à lagoa. Ele se senta e observa o movimento dos bichos na natureza. De repente, sem explicação, ele fica cego. O desespero toma a sua cabeça. Aos poucos, foi concluído que estava distante, afastado de qualquer ser humano, impossibilitado de voltar para casa. Ele resolveu gritar. Gritou várias vezes e só teve eco como resposta. Ninguém respondeu. Tentou, então, voltar, tateando as árvores, até perceber que estava perdido, em uma desesperadora escuridão. Já ferido por espinhos invisíveis, machucado de quedas, chegou a chorar. Sem pensar, ele começou a rezar a reza de São Marcos. E sem entender por quê, ele começou a correr dentro da mata, tangido por visões terríveis. Do nada, ele chegou na casa de João Mangolô, tangido por uma fúria incontrolável, e a voz do feiticeiro pedindo pelo amor de Deus que não o matasse. Os dois foram juntos para o fundo da casa, e de repente surge muita luz. A visão voltava, e o negro velho tentava esconder alguma coisa atrás do giral. Depois de levar alguns sopapos, Mangolô mostrou um boneco. Mais alguns socos, o feiticeiro explicou. Não queria matar. Amarrara apenas uma tirinha de pano preto nas vistas do boneco, para o narrador passar uns tempos sem enxergar. Tudo terminou com paz, mas para garantir a tranquilidade, o narrador deu um dinheiro a João Mangolô. Era a garantia de que agora eles eram amigos. Tema: os temas do conto São Marcos são a feitiçaria, a natureza aparente viva e a crença no místico e misterioso. O poder da palavra representado pela oração de São Marcos, que demonstra a força do místico e da palavra, que dá poderes ao narrador, mas também o cega, que é o lado mal do poder da palavra. O maniqueísmo no conto São Marcos nunca aparece como uma ideia concreta, sendo que o bem e o mal estão sempre juntos, em todos os indivíduos e situações. Linguagem. A linguagem no conto São Marcos apresenta recursos usualmente utilizados nos contos de Guimarães Rosa, como as abreviações que diminuem as palavras, o uso da rima no meio das frases, assim como os neologismos provenientes de composição justaposta e o uso da sinestesia. No conto de São Marcos, tendo em vista a linguagem, é possível afirmar que o encaixe é utilizado como artifício narrativo ao decorrer do conto. Este método relaciona duas orações distintas e as junta posteriormente através de um mesmo conectivo. Desse modo, forma-se uma nova oração com novo significado. Outra característica presente é o contrassenso que no conto pode ser percebido através da ironia recorrentemente utilizada pela personagem principal, que, em suma, é supersticiosa, porém freneticamente caçoa das rezas ou crenças que se deparam ao longo da história. Há também o uso da fala fingida. Nesse tipo de linguagem, o autor substitui a palavra por semelhante, porém que apresenta menor intensidade ou força que a outra. Por exemplo, ao substituir a palavra pela palavra faísca, a primeira, no caso, tem grande força e representa algo grandioso. Por outro lado, a segunda palavra já não esboça tamanha intensidade, porém ambas expressam a mesma noção. Universo mítico.
O universo mítico se mostra em São Marcos por meio das superstições e premonições, crença no místico, feiticeiros e curandeiros. Como Mangalô e sua magia para cegar o narrador, e no poder da religião e temor ao diabo, que se mostra na reza de São Marcos, que consegue dar poderes àqueles que a recitam, e ao medo de Aurísio da reza, associando ela ao diabo. Além disso, se vê presente também uma certa admiração pelo misterioso e desconhecido, como implícito no uso do narrador da reza após aprender os poderes que ela dá. O sobrenatural é visto como natural e parte do homem do sertão, como por exemplo, Mangolô, que usa magias e feitiços. Transformação dos personagens. Izé passa, no conto, por uma travessia no mundo místico, e ao final, a transformação que passa é um retorno às origens. Através da reintegração total dos sentidos, da aproximação com a natureza, da crença na força da palavra. A cegueira de Zé é pretexto para amadurecimento de sua visão, no sentido figurado, ou seja, da percepção da realidade e das sensações, uma visão superior do universo, que se desenvolve pela cegueira que imerge o narrador na natureza, com seus sentimentos e estabelece uma relação com o mundo interior, ou seja, reflexão sobre sua mentalidade, visto que o autor considera cada pessoa como um microcosmos da sua existência e o mundo como ambiente. Portanto, ao final do conto, Izé tem uma visão mais ampla de si e do universo que habita. Além de um conhecimento estético superior do universo, manifesta na imersão sensorial mágica da natureza. A volta do marido pródigo. Enredo. Lalino, um mulato muito vivo, ajudante numa construção de estrada, não gosta do trabalho. Ele abandona sua mulher e o meio rural para procurar na capital a felicidade com que sonha. Mulheres bonitas à vontade, iguais às que viram em revistas. Depois de algum tempo, ele cansa e fica com saudades do campo. Ele acaba voltando. Mas sua mulher, Maria Rita, agora vive com outro. Lalino quer ganhar de volta a consideração do povo e a mulher. Ele ganha uma oportunidade. Cooperar como cabo eleitoral do Major, com vistas a ganhar as próximas eleições. Graças a uma série de artimanhas, que no primeiro momento parecem ser desastrosas para a política do Major, mas que na verdade são intrigas muito hábeis contra o adversário político, Lalino garante o sucesso eleitoral do patrão. Ele se reconcilia com a mulher e nunca a deixa de amar. Tema. No conto de Guimarães Rosa, os temas notados são o comportamento de Lalino em comparação ao do brasileiro, a clara disputa de poder presente durante todo o tema, a valorização da esperteza e os costumes dos capiaus. Maniqueísmo presente no conto. No conto, A Volta do Marido Pródigo, a ideia de maniqueísmo pode ser encontrada aos considerar os momentos em que ele está ou não junto de sua mulher. Mas assim como na obra de Rosa, o maniqueísmo nunca aparece como uma ideia concreta, sendo que o bem e o mal estão sempre juntos, em todos os indivíduos e situações. Linguagem. No conto, pode-se notar o uso de recursos de linguagem para dar mais sentido ao texto propriamente. Nesse conto, o protagonista Lalino é um mulato malandro que sempre tenta cabular o trabalho. O significado de seu nome já se relaciona diretamente com suas atitudes, caracterizadas como malandras. Lalino significa aquele que se expressa bem. No próprio título do conto, o significado da palavra já exprime um presságio do conto. O termo prodígio significa alguém que gasta ou alguém que é considerado produtivo. Além disso, a formação de novas palavras é recorrente em todo o texto, uma característica peculiar do autor Guimarães Rosa. Para ocasionar o neologismo, o autor utiliza esse conto em especial, principalmente o recurso da derivação prefixal. É evidente o uso constante do prefixo des. O universo mítico no conto A Volta do Marido Pródigo se mostra na regressão ao ambiente rural de Minas Gerais, uma simbologia feita por Guimarães Rosa. Já a redenção e transformação dos personagens se mostra na redenção de Eulálio, na ajuda ao Major Anacleto, e na transformação de Eulálio,
que, ao ajudar o Major Anacleto, deixa ao jeito de malandro. Diálogo entre os dois contos. Assim como no conto A Volta do Marido Pródigo, em São Marcos, estão em jogo a força da palavra. Os temas frequentemente tratados nos dois contos são o maniqueísmo, o universo místico, a linguagem específica de Guimarães Rosa e o sertão, sendo o irradiador de toda a narrativa.